Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo luxurioso já cometeu adultério com ela em seu coração. Você já parou para pensar na profundidade e na importância deste versículo que Jesus nos apresenta em seus evangelhos? É com estas palavras que nós desejamos dar início a este episódio da leitura comentada do livro Teologia do Corpo para Iniciantes. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, que caiu diretamente neste vídeo. Já fica o nosso convite para você, para que volte na nossa playlist e coloque em dia as leituras anteriores, as meditações, reflexões anteriores, para nos acompanhar daqui para frente. E a você que está conosco desde o início, que fica aguardando aí toda quarta-feira para um novo trechinho deste livro, também as nossas boas-vindas. Terminamos o nosso último episódio falando da luxúria, da necessidade de ordenar os nossos desejos através do remédio que Cristo nos apresenta, mas que para isso nós precisamos antes reconhecer a doença, reconhecer esta tendência luxuriosa que se apresenta em nós, não deixar que isso se torne algo normal em nossas vidas, porque, como falamos no finalzinho, uma crise da sexualidade, uma crise de uma vivência luxuriosa e desordenada da nossa masculinidade, da nossa feminilidade, leva também a uma crise na nossa própria fé, no nosso próprio relacionamento com Deus. Então, estamos na página 68, no terceiro capítulo do livro, e o Christopher cita exatamente esta passagem de Mateus 5, do Sermão da Montanha, que fala sobre o adultério no coração. E comentando-a, ele coloca: quando Cristo fala do olhar luxurioso, ele não está dizendo que um mero relance ou pensamento momentâneo nos tornam culpáveis de adultério. Como seres humanos decaídos, nós sempre estaremos sujeitos a experimentar o impulso da luxúria em nossos corações e em nossos corpos. Isso aqui é algo importante, porque muitas vezes quando nós vamos adiantando na nossa caminhada de fé, vamos dando passos adiante, nós tendemos a viver um conflito mesmo em nosso coração, porque queremos agradar a Deus, queremos viver uma vida mais ordenada, uma vida de santidade, mas experimentamos sim os impulsos da luxúria em nosso coração. Quando, por exemplo, para o homem, quando passa uma mulher que chama a atenção, para a mulher também, quando vê um rapaz que lhe chame a atenção, muitas vezes nós somos assaltados por esses desejos luxuriosos. E o que ele coloca aqui é: esse mero relance, aquela primeira manifestação do desejo desordenado, ainda não é um pecado. É algo que vai se manifestar naturalmente em nós, porque somos, de fato, esses homens e mulheres históricos, decaídos. Porém, o que nós vamos fazer quando experimentamos este impulso é que vai determinar se damos glória a Deus e pedimos o auxílio dele para evitar que caiamos na tentação, ou se nós vamos de fato cair no pecado. O que importa é o que fazemos quando experimentamos o impulso da luxúria. Nós buscamos o auxílio de Deus para resisti-lo, ou nós damos-lhe vazão? Porque quando damos vazão a este desejo luxurioso, aí sim nós caímos no perigo de uma atitude utilitarista para com o outro. Ou seja, uma atitude que olha o outro como um simples objeto para a minha gratificação. Seja uma gratificação sexual, seja uma gratificação emocional, como comentamos também no último encontro. Quando escolhemos ativamente em nossos corações tratar a outra pessoa meramente como objeto da nossa autogratificação, violamos seriamente a dignidade daquela pessoa e a nossa própria. Tem uma palavra neste parágrafo, neste trecho que eu li agora, que faz toda a diferença. Quando nós ativamente escolhemos. Destaca este escolhemos. Se você é igual eu e tem o livro todo rabiscado aí, risca esta palavra escolhemos. Porque aqui nós conseguimos entender a nossa diferença para o restante da criação. O homem é capaz de fazer escolhas. O homem tem inteligência para que compreenda o que é o bem e o que é o mal, não que determine o que é o bem e o que é o mal, porque isso cabe ao Criador, mas nós somos capazes de reconhecer
o que é bem e o que é a ausência do bem, que nós chamamos de mal, e nós somos capazes de livremente escolher ir em direção ao bem e escolher fugir do mal. E é neste ponto que, diante de uma tentação, diante de um conflito, daquela batalha no coração, da qual nós falamos um pouquinho também, que experimentamos agora em consequência do pecado, é diante desta batalha que nós vamos exercer a nossa capacidade de escolha, e isso vai determinar se nós vamos cair no pecado, ceder ao pecado e com isso ferir a nossa própria dignidade humana, porque uma atitude assim nos faz agir de uma forma subhumana, nos rebaixamos, nos reduzimos aos meros instintos, assim como um animalzinho qualquer, ou se nós vamos demonstrar toda a força da nossa capacidade de escolha, toda a determinação do nosso coração para rejeitar aquilo que é mal e optar por aquilo que é bom, ainda que isso nos custe. E claro, com o auxílio da graça de Deus. O oposto do amor neste caso não é o ódio. Ao contrário, o oposto do amor é usar alguém como meio para os nossos próprios fins egoístas. Este é um comentário que o Christopher traz do próprio São João Paulo II, que destaca com muita propriedade que o contrário do amor não é o ódio. Não é simplesmente eu odiar a outra pessoa e não desejar o bem para ela, mas é usar esta pessoa para atingir os meus próprios fins egoístas. Se o amor é a doação de si, se o amor é o sair de si para ir em direção ao outro, para buscar o bem do outro, o oposto disso é exatamente eu utilizar o outro, eu fragmentar aquela pessoa para tirar dela apenas o que me interessa e rejeitar a totalidade da sua pessoa. Rejeitar características, rejeitar, características aqui, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam quaisquer sociais, que não me agradem, para ficar somente com aquilo que me dá prazer, com aquilo que me dá uma certa gratificação, e usar a pessoa como eu uso uma caneta, como eu uso um livro, como eu uso um computador, usar e descartar. Essa é a antítese do amor. E depois, na sequência, o Christopher vai trazer uma meditação acerca deste adultério no coração e da possibilidade de cometermos adultério não somente com uma pessoa que não seja o próprio cônjuge, que não seja o esposo ou a esposa, mas até mesmo com o próprio esposo, com a própria esposa. Isso é algo que a princípio pode parecer um pouco confuso, né? Como assim cometer adultério com a própria esposa? E fica também a nossa sugestão para que você busque se aprofundar nos estudos da teologia do corpo. Aqui no nosso canal nós temos outros vídeos, mas temos também, em breve, se Deus quiser, eu não sei que dia que você está escutando esse vídeo, mas estamos no início do mês de outubro de 2020 e a nossa proposta, o nosso desejo é que ainda este mês nós tenhamos uma plataforma de cursos voltada para a teologia do corpo para que você possa se aprofundar. Se você está vendo esse vídeo depois, já corre lá na nossa plataforma e busque crescer neste conhecimento. Mas de forma muito breve aqui, São João Paulo II traz esta perspectiva do adultério no coração com a própria esposa, no caso aqui partindo da passagem de Mateus 5, e muito embora isso possa se aplicar tanto aos homens quanto às mulheres, pelo seguinte: o que é algo adulterado? Se você chegar num posto de gasolina e colocar gasolina no seu carro e depois descobrir que esta gasolina estava adulterada, o que isso quer dizer? Que naquele composto, àquele composto, melhor dizendo, foi adicionado algo de valor inferior, algo que tornou aquele composto não mais puro, só que agora impuro, algo menor, algo que diminuiu o valor daquele composto, diminuiu a sua capacidade de fazer o que ele tinha que fazer, no caso da gasolina, de fazer funcionar o motor do carro.
Então, quando nós trazemos esta perspectiva do adultério no coração, é dizer que naquela relação entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, entrou um elemento de menor valor. Entrou um elemento que torna aquela relação impura e não mais pura, fragmentada e não mais plena. Qual elemento é esse? O elemento da luxúria. Um olhar com cobiça, um olhar que trata o outro como um mero objeto para as minhas vontades egoístas, para satisfazer os meus desejos egoístas. E não algo de valor tão alto como é a união dos esposos de uma maneira que respeite a dignidade humana de cada um deles, a própria e a do outro. O matrimônio não justifica a luxúria, ele não torna correto usar a sua esposa. Aqui nós vemos um elemento muito prático para nós, porque muitas vezes nós nos deparamos com casais que se tratam dentro do matrimônio como num contrato de luxúria, de mútuo uso. Relacionamentos em que eu te dou prazer enquanto você me der prazer, a minha medida de prazer depende da sua medida de prazer, e aqui uma relação de utilitarismo que gera insegurança, que gera desconfiança, que gera inúmeros problemas, porque não é uma relação de amor, de reciprocidade, de doação. É sempre uma medida de recompensa, é sempre um usar o outro porque me dá alguma coisa que eu quero. O matrimônio não é lugar para isso. Por isso que, se nós olharmos para o catecismo, que nos ensina de uma maneira tão sábia que a castidade é a educação para o amor, isso faz todo sentido neste contexto. Porque um casal que aprende desde o namoro, passando pelo noivado, aprende a buscar uma vida casta, terá mais facilidade para viver isto também dentro do matrimônio. Ali, naquele cenário do matrimônio que é próprio para um amor de doação, que se manifesta inclusive na doação, na união em uma só carne, naquele cenário é o ambiente próprio para que se viva o dom de si, e não a luxúria, e não a utilização máxima do outro. O matrimônio não é válvula de escape para os seus desejos desordenados, para os nossos desejos desordenados. Nós precisamos cuidar de orientar estes desejos, de ordenar os nossos impulsos para que nós possamos viver, aqueles que são chamados a viver a realidade do matrimônio, vivê-la em sua plenitude. E aqueles que são chamados a viver o celibato também, lá na frente a gente vai falar disso, mas que também ordene esses desejos para bem viver a sua vocação. Depois ele segue ainda na página 69, falando que, embora a passagem foque no marido que olha para a esposa com um olhar luxurioso, mas que isso também pode acontecer na outra via, né, da esposa que olha para o esposo com um olhar de cobiça, com um olhar reducionista, que não respeita a dignidade dele enquanto pessoa. Os desejos das mulheres também se tornaram profundamente desordenados pelo pecado original, e isso causa estragos na vida dos homens. Muito embora, ele vai seguir, São João Paulo II sustenta que os homens têm uma responsabilidade especial para restaurar o equilíbrio do amor na relação homem e mulher. Meus queridos irmãos, quero ser para vocês, neste pequeno comentário, nesta pequena reflexão acerca deste livro, ser a voz de Deus que os chama a assumir esta responsabilidade que Deus lhes confiou. A conversão de um homem arrasta aqueles que estão à sua volta. O homem que busca viver uma vida casta, assume essa responsabilidade especial, ele restaura a relação de amor, o equilíbrio de amor na relação dele com a mulher. E ao contrário, um homem que se deixa levar pela luxúria,
acaba arrastando a mulher junto consigo, porque naquela busca, lembram do nosso episódio anterior? O homem geralmente dá sexo, dá amor para obter sexo, dá uma caricatura de amor para obter sexo. A mulher geralmente dá o sexo para obter amor. Então, quando o homem vive uma vida luxuriosa, ele acaba arrastando a mulher para fazer isso também. Mas quando um homem busca viver uma vida casta, ele arrasta com muita força aquela que está ao seu lado. Então, meus queridos, rezo hoje por vocês, para que a graça de Deus atue no coração de cada um e os ajude a assumir nesse mundo maluco, nesse mundo que cobra muitas vezes de você atitudes luxuriosas. Muitas vezes numa roda de conversa com os amigos, em que todo mundo quer tirar vantagem e mostrar-se o melhor, o bonzão em termos de experiências sexuais, e aí, de repente, você aí que luta para viver a castidade acaba na sem graceza, na dificuldade de o que eles vão pensar de mim, acaba se deixando levar. Neste mundo que os arrasta com força para uma vida de luxúria, deixeis que o Espírito Santo atue em vós, para que vocês sejam estes homens segundo o coração de Deus, que assumam esta responsabilidade e assim arrastem as mulheres que estão ao seu redor, seja aquela que está ao seu lado para um relacionamento de eternidade, a sua esposa, aquela que esteja com você num período de discernimento, no namoro, no noivado, seja a tua irmã, seja a tua mãe, seja as tuas amigas. Uma parte crítica deste restabelecimento é que os esposos, aqui mais propriamente no casamento, reexaminem os motivos pelos quais se aproximam um do outro para o sexo. Você casado, você casada, busque fazer este exame de consciência. O que é que te aproxima do seu esposo, da sua esposa, buscando uma relação sexual? É de fato um desejo daquela união plena de pessoas, de corpo e de alma? Uma união que traz em si as características de um amor livre, total, fiel e fecundo, aberto à vida, aberto à verdade da nossa própria humanidade, dos desígnios de Deus para nós? Ou é uma motivação que passa pela luxúria? Não tenham medo de reexaminar isso no matrimônio de vocês e de deixar com que Deus cuide daquilo que está desordenado e ordene aquilo que precisa ser curado. O abraço sexual é destinado a ser imagem e expressão do amor divino. Esta é a meta. Se não for esta a motivação da união em uma só carne dos casais, nós podemos pensar aqui com grande probabilidade que é uma relação de adultério no coração. Uma relação, embora sendo com o próprio esposo, com a própria esposa, mas que enxerga o outro com um olhar de cobiça, com um olhar egoísta, que quer simplesmente usar de algum aspecto que aquela pessoa pode oferecer para que se obtenha a própria gratificação. A união sexual é destinada a ser expressão, imagem do amor divino. Um amor divino que é doação, um amor divino que está o tempo inteiro saindo de si para vir em nossa direção. O amor conjugal é chamado a ser ícone deste divino amor. Peçamos, portanto, a graça do Espírito Santo para que saibamos viver isso em nossos relacionamentos. A você que vive um chamado ao celibato também, para que você entenda isso e desta maneira não abra espaço na sua mente, em seu coração, para fantasias acerca daquilo que poderia ser uma união conjugal. E isso acabe, de repente, até por te tirar da tua vocação celibatária. Entender esta verdade de que o abraço sexual é destinado a expressar uma verdade, uma realidade sobrenatural, é fundamental para todos nós. Certo? Encerramos por aqui e no próximo encontro nós falaremos um pouquinho de como viver isso. Cristo olha para o nosso coração que muitas vezes cai nestas tendências erradas e faz o que com ele? Aponta o dedo, condena ou nos chama à conversão? Fica
esta pergunta para o nosso próximo episódio. Espero por vocês lá. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal para receber as notificações das próximas publicações e também de convidar aqueles que você acha que podem ser beneficiados de alguma maneira com o conteúdo que temos colocado por aqui. Deus abençoe você. São João Paulo II, rogai por nós. Até mais!